Olá, sejam bem-vindos. Vamos estar nessa classe hoje, estudando a Bíblia. Estavam só esperando, né? Que estou vendo aqui, tá entrando um monte de gente. Vamos dar um tempinho para o pessoal vir. Oi, Cília. Oi, Adson. Oi, Dri. Priminho lindo, Pedro, meu coração. Olá. Como é que tá aí? Oi, Yuli, tudo bem? Tudo bom. Ai, Adson mandou uma mensagem para mim hoje de manhã. Estevão, quando é que vai ser a live? Meu Deus, Estevão, quando é que vai ser a live? Esse cara já marquei já. A live vai ser hoje, de 11 horas da noite. Então, gente, enquanto o pessoal não entra, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, não estou fazendo essa live aqui para ser resposta para alguém em específico, não quero, não é meu intuito. Meu intuito nessa live é expor uma doutrina que eu acredito, eu acho que para nós que somos corpo de Cristo é algo que traz esperança ao nosso coração, não algo que nos torna covardes ou que temos medo de alguma coisa ou outra, mas a nossa esperança está em Jesus. E por isso que Deus tem me movido a estar aqui falando sobre isso, né? Não que eu saiba tudo sobre isso, não, eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então, não estou a fim de debate, não estou a fim de confusão, nem de conflito. Eu quero corações abertos que estejam dispostos a receber essa palavra, essa doutrina. Amém? A gente vai estar falando sobre o fim dos tempos, sobre o fim das coisas, sobre como tudo irá chegar no seu ápice de conclusão, onde Deus vai estabelecer seu reino por meio de Jesus. E nós vamos entender como se dará esse processo, nós vamos entender o que precisa acontecer para que de fato isso se consume. E é isso aí. Amém? Então existem alguns pontos importantes, que é o que nós vamos tratar hoje. Amém? Vou esperar só mais algumas pessoas entrarem. Se for entrando aí e estiver achando importante trazer essa palavra, você pode botar nesse... Alguns dizem que é um avião, outros dizem que é uma seta, outros dizem que é uma cartinha, não sei. Você pode botar aí, divulgar e mandar para as pessoas, para que as pessoas vão entrando aí para a gente começar a live, tá bom? Estou aqui na casa de um amigo, porque eu não posso ir lá na minha casa fazer barulho, que as crianças já estão dormindo. Tem quanto tempo já de live? Amém. Vamos começar, já tem mais de 5 minutos. Queria começar orando. Amém? Senhor Deus, Pai, te pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha saltar nos nossos corações, Deus. Essa palavra, Senhor, que nós confiamos, Senhor, porque ela veio de Ti, Deus, e ela, Senhor, serve para nos instruir, nos ensinar, Deus, a permanecermos, Senhor, na Tua vontade e conhecê-la, Pai. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, que está em nós, venha, Senhor, soprar os nossos corações aquilo que é verdadeiro, aquilo, Senhor, que é sincero a Teu respeito, Deus. Aquilo que o Senhor pensa sobre nós e aquilo, Senhor, que nós não compreendemos, Senhor, que Ele venha, Senhor, nos dar revelação. Em nome de Jesus, Deus, eu oro. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, para entendermos sobre o fim das coisas, nós precisamos entender alguns contextos, porque senão as pontas ficam muito soltinhas. Algumas coisas nós não vamos entender, então para que a gente possa compreender como se dará o fim, a gente precisa entender um pouco do começo. Partindo da ideia de que a Bíblia, tem aqui uma ferramenta maravilhosa, escrita por um homem de Deus chamado pastor Alderi Nelson Rocha, que é a Santa Bíblia, versão de Nelson. Se você não conhece, eu aconselho você a ter uma ferramenta dessa. Eu digo que algumas pessoas às vezes têm uma faquinha, outras têm um serrote, uma serra, mas eu tenho uma maquita. Essa aqui é excelente. E essa palavra, ela em sua maioria, foi escrita por um povo. Nós vemos todo o Antigo Testamento sendo dirigido a um povo, e a palavra foi escrita para os judeus. Não há como a gente negar isso. Eu creio que mais de 70% da palavra ela foi escrita para judeus. Então nós não podemos tomar para nós muitas coisas reais daquilo que está ali, porque não foi propriamente escrito para nós. A Bíblia fala que havia um povo que era rejeitado. Esse povo éramos nós, porque ele havia abraçado um povo que se chama Israel. Então, para entendermos muita coisa daqui, nós precisamos entender um pouco quem é Israel, quem são os judeus. Nós precisamos entender, entrar na cabeça deles para entender muitos significados dessa palavra que está aqui. Amém? Então, partindo desse ponto, na Bíblia, nós temos a distinção de 3 povos. 3. Primeiro povo, certo? Primeiro povo é o povo de Israel. E você pergunta assim, Estevão, quando surgiu esse povo? Que povo é esse? Esse povo surgiu pela carne por meio de Abraão. São os filhos da carne por meio de Abraão. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus faria de Abraão uma grande nação, por meio do seu filho Isaque, por meio da semente. Ele seria uma grande nação. E ali ele faz um pacto com Abraão. E esse pacto era a circuncisão. E esses circuncisos são os filhos da carne de Abraão, que lá na frente são chamados de filhos de Israel e conhecidos como nação de Israel. Mas quando que eles passaram a existir? Quando que surgiu esse termo nação de Israel? Quando que surgiu esse termo povo de Israel? A verdade é que eles se tornaram um povo quando eles saíram do Egito. Até então era uma grande família que andava peregrinando pela terra de Canaã. Mas até então eles não eram povo. Mas quando eles saem do Egito, porque a Bíblia fala lá em Êxodo, vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Êxodo. Capítulo 3. Versículos 7 e 8. Diz assim: E disse o Senhor, eu vi atentamente a aflição do meu povo no Egito. Por que ele diz meu povo? Por que ele fala para Moisés que é o meu povo? Porque ele tinha um pacto com Abraão. Que pacto é esse? Segura aí, vamos continuar lendo. E escutei o seu clamor por causa dos padecimentos a que os seus exatores o submetem, pois conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para levá-lo
daquela terra a uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel, onde vivem os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os ebuseus e os jebuseus. Preste atenção que no versículo 8 ele fala que desceu para livrá-lo, porque ele está falando dos filhos como uma pessoa só. Ele está se remetendo ao povo de Israel como uma só pessoa. Ele desceu para livrar o povo como uma nação, como um só povo, como uma só pessoa. Porque ele viu e se compadeceu desse povo. Agora, se você voltar um pouquinho lá em Gênesis 15, a gente vai andar bastante a Bíblia, então vamos lá. Gênesis 15. Versículo 13. Diz assim: E disse a Abrão: Saibas com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia, e será oprimida na escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual hão de servir, e depois sairão livres com grandes riquezas. Tu, porém, irás em paz a teus pais, em boa velhice serás sepultado. E na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está completa. Então você entende que Deus ele tinha uma aliança com o povo de Abraão. E ele fala para Abraão: olha, tua semente, você que é meu povo, quem sair de você vai ser meu povo, a tua semente, ela vai sair peregrina em terra alheia. Mas isso vai acontecer para a minha glória. Isso aconteceu para a glória de Deus, para quê? Para que ele manifestasse a glória de Deus e fizesse e trouxesse a misericórdia sobre o povo de Israel. Porque eles estavam afligidos. Então a gente entende aqui o que está dizendo o versículo 3, 7 e 8 de Êxodo. Vamos voltar de novo para 3, 7 e 8 de Êxodo. Diz assim: Disse o Senhor: vi atentamente a aflição do meu povo no Egito. Por quê? Porque era a semente de Abraão. Era o povo dele. Ele tinha um pacto com Abraão. Esse povo é chamado de povo de Israel. E é esse povo que nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita em sua maioria, em suma, para esse povo. Então, no versículo 8 diz: portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para levá-lo daquela terra a uma terra boa e larga. Terra que emana leite e mel, onde vivem os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eita. Chega, Jesus. Então nós temos o povo de Israel. E nós chegamos a um ponto. Onde surgiu o povo? Em Abraão. Mas quando ele surgiu? Como um povo? Quando saíram do Egito. Quando estavam no Egito como um povo, como filhos de Israel. Dividido em suas tribos, dividido em suas casas paternas, como filhos de Israel. Estou tomando, sim, estou tomando bastante água aqui, mas não está dando jeito não. Ai. Amém. Nós temos um segundo povo. Esse povo é a igreja. A igreja, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 4.
Versículo 12. Nesse contexto, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está falando, não são só os filhos da circuncisão que são filhos de Abraão. Por quê? Porque são filhos da carne, descendentes de Abraão. Não são só esses são os filhos. Versículo 12 diz assim, bem como fosse pai dos circuncisos, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também daqueles que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes que fosse circuncidado. Por quê? Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa que haveria de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justificação pela fé. Eita, pai, peguei de tu, eu acho, viu? Essa tosse. Ai. Então, ele está falando que além de haverem filhos pela carne, existem também os filhos pela fé. Porque eles andaram na mesma fé. É como se Abraão tivesse deixado um formato de uma pegada. E esse formato de pegada significa justificação pela fé. E nós os que cremos, nossa fé é semelhante àquela fé que Abraão teve. Por quê? Porque Abraão creu sem que os olhos deles vissem um herdeiro. Porque ele creu, o Senhor disse, então vou dar um sinal para vocês, vocês vão circuncidar. Então a igreja nasceu na semelhança dessa fé. Por quê? Porque em Jesus nós cremos. Ele creu em Deus e foi imputado como justificação. Em Jesus nós cremos e é nos dado por meio de Jesus a justificação, pelo sangue de Jesus. Nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus. Então ali existe a justificação pela morte de Jesus. Entenderam? Então, o que é que acontece? Nós somos filhos de Abraão por essa mesma fé que ele teve. Do mesmo jeito que que Israel é filha de Abraão também, só que pela carne. Nós somos filhos de Abraão pela mesma fé que ele tinha, quando ele creu que Deus daria para ele o herdeiro. Do mesmo modo, nós somos filhos de Abraão. Israel é filho de Abraão, por quê? Porque nasceu de Abraão. Veio Isaac, veio Jacó, Israel e as 12 tribos. E aí se deu aquela nação enorme no Egito. A igreja, a palavra igreja significa sair das casas para uma assembleia. Eclésia. Ou seja, saiamos. A palavra ela nasce naquele termo em que quando Jesus está subindo diz assim, e recebereis o meu espírito, e saiam para divulgar a notícia, expandam para divulgar a notícia, corram para espalhar a notícia. Então, nós temos dois povos, Israel, a igreja, e nós temos também um terceiro povo, que são os gentios, as nações. Então, onde é que estão as nações? As nações são compostas pelos ímpios, pelos gentios que não conhecem. Ah, mas se um gentil se converter, então ele fará parte da igreja. Mas se um gentil se converter ao judaísmo, ele não pode fazer parte de Israel. Porque Israel é sangue. Deus sabe que em Israel existe um Israel.
Deus sabe que dentro da igreja existe uma igreja. Deus conhece. A Bíblia fala falando sobre as nações, lá em Salmos, capítulo 2. Eita! Capítulo 2, verso 7. Diz assim, Salmos 2, 7. Então proclamarei o decreto. O Senhor Jeová me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e como tua possessão até os confins da terra. Tu sobre elas regerás, quebrantando-as com vara de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. E tu, agora, ó reis, mostrai prudência no entendimento, admitis aprender o conselho, ó juiz da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esse é um salmo profético. Porque esse salmo profético, ele está falando a respeito do reinado milenar de Cristo. Ele está falando que, do mesmo modo que Cristo se humilhou, Deus o exaltará e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E esses inimigos serão as nações que não creem, os reis altivos, os juízes iníquos. Eles terão que aprender desse rei, Jesus, o que é ser prudente, o que é ser reto. E a Bíblia fala aqui no Salmo 2 que ele regerá com seu cetro de justiça e com vara de ferro todas as nações, para que eles aprendam a prudência e aprendam o que é correto. Nós temos também o Salmo 110. Versículo 5. Ó Senhor, a tua mão direita esmagará os reis no dia da sua ira. Ele julgará entre as nações e as encherá de cadáveres. Ele esmagará a cabeça de muitas terras. Beberá do arroio no caminho e a água lhe dará novas forças para seguir de cabeça erguida. Ou seja, está falando de um julgamento. Se você for ler o versículo 1, você lê assim: diz o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha destra para que eu coloque os inimigos por estrado dos teus pés. Por quê? Porque as nações, quando a Bíblia fala de nações, são gentios que não conhecem a Deus ou que rejeitam a sua palavra. Então nós temos três povos. Não existe ninguém alheio, não existe ninguém solto, não existe ninguém desapercebido. Existem Israel, existe a igreja e existem as nações. Deus tratará das três com cada uma a sua maneira distinta e diferente. Então, nós precisamos entender que o tratamento para Israel é diferente do tratamento para a igreja. E hoje, principalmente, eu queria falar sobre a diferença entre o tratamento de Israel e o tratamento da igreja. A gente não pode ter confusão sobre aquilo que o Senhor determinou sobre cada povo. Tudo aquilo que a gente conhece sobre Deus está nas Escrituras. Tudo aquilo que a gente conhece sobre o Senhor e sobre tudo aquilo que Ele quer nos passar está escrito. Então, todas as profecias, os sonhos, todas as visões, elas precisam estar inseridas aqui para fazerem sentido, senão elas são engano. Então nós precisamos entender que existem três povos: Israel, as nações e a igreja. E Deus vai tratar esses três povos de maneiras distintas. Cada povo terá o seu tratamento. Eu não quero entrar ainda agora na questão do tratamento, eu quero falar da relação entre o povo de Israel e o povo da igreja. Por quê? Porque hoje nós vivemos num tempo de oportuna salvação.
Nós vivemos num tempo em que foi dada a oportunidade da igreja romper e crescer. Nós estamos vivendo no tempo em que ir até os confins da terra. Nós estamos vivendo esse tempo. Ainda nós estamos vivendo esse tempo. Então nós precisamos entender quem nós somos em relação a Israel. Porque Deus ainda vai tratar com Israel. E nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O tratamento com Israel é para Israel, não é para a igreja. Eu posso dizer uma coisa, possa parecer assim até um pouco herética, mas não é herética. Se você for ler realmente, estudar e for ver, você vai entender que não é herética. O pai é esposo de Israel. E o filho é esposo da igreja. Agora vai chover um monte de coisa, vão falar muita coisa, vão ficar pensando assim, meu Deus do céu. Mas é isso. Leia sobre isso, pense um pouquinho a respeito disso. A relação do pai com Israel. Eu posso dar até alguns versículos, logo eu vou dar alguns versículos que fala a respeito disso, do modo como o Senhor tratou, o Pai tratou, o Criador tratou com Israel, do modo agora como o Filho e a igreja têm a sua relação, do modo como o Senhor pegou Israel e colocou num canto, e no modo como Jesus colocou a igreja num lugar. Nós vamos esquecer agora um pouquinho esse último grupo, nações, porque as nações elas sempre vão existir e sempre existiram. São as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, são as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não querem, são as pessoas que estão ali em cima do muro, são os ímpios. Amém? Então, nações esquecidas, vamos tratar agora dos dois polos, Israel e igreja. E eu, estudando a respeito disso, eu cheguei a 3 pontos. Primeiro ponto é do tratamento como oliveira. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 11. Para nós entendermos a visão que Paulo traz a respeito da oliveira e da relação entre a igreja e Israel. Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 17. Diz assim: Pois se alguns ramos naturais foram quebrados, e tu, sendo oliveira silvestre, fosse enxertado no lugar deles e passasse a participar da rica seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Mas se te gloriares, saiba que não és tu que sustenta a raiz, senão que a raiz te sustenta a ti. E talvez dirás, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado no lugar deles. Bem, por causa da incredulidade foram cortados. Tu, porém, estás firme por causa da fé. Não te exaltes em teu coração, e sim teme. A igreja, ela está firme por causa da fé. Lembra que eu falei que a igreja, ela é filha de Abraão pela fé? Na semelhança da pisada da fé de Abraão, a igreja vem seguindo, e nessa pisada nós fomos feitos filhos de Abraão por meio da fé. O apóstolo Paulo faz essa analogia. Ele coloca a igreja no lugar de Israel. Mas por que ele fala isso?
Porque ele está citando um texto lá de Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11. Versículo 16. Diz assim, Jeremias 11, 16. O Senhor Jeová te denominou oliveira verde. Isso, Jeremias profetizando sobre Israel. E disse assim, o Senhor Jeová te denominou o quê? Oliveira verde. Ou seja, a oliveira lá de Romanos 11. Aquela oliveira lá de Romanos 11. Ele está falando dela. Formosa e de formosos frutos. Mas com o estrondo de um grande tumulto acendeu-se um fogo sobre essa árvore, e os seus ramos serão destruídos. O apóstolo Paulo está trazendo a visão e a luz sobre esse texto, dizendo que os ramos de Israel foram destruídos. E no versículo 17 diz o motivo. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou acaba de pronunciar um mal contra ti por causa da maldade cometida pela casa de Israel, pela casa de Judá, para me provocar queimando incenso a Baal. Ou seja, por causa da perversão deles, o Senhor retirou os seus ramos. E aí o apóstolo Paulo lá em Romanos 11 diz que como os ramos de Israel foram retirados, o Senhor pegou uma oliveira silvestre. Quem é a oliveira silvestre? Era um povo que ele não conhecia, que não conhecia Deus, um povo que não me conhece me servirá. Um povo que não tem temor de mim, terá temor de mim, porque eu vou mostrar para eles o meu poder. E aí ele vê e Jesus quando vem, ele vê no centurião uma fé que não era vista em Israel. E ele vê numa mulher cirofenícia uma fé que não era vista em Israel. E aí essa mulher cirofenícia é um raminho daquele que está lá na oliveira. E ele pega aquele raminho e enxerta na oliveira verde. Ele vê aquele centurião e enxerta lá. Ele vê você que tem a fé na semelhança de Abraão e te põe lá na oliveira verde. Ou seja, foi substituído. Foi substituído. Mas não foi para sempre. Porque no versículo 12, volta mais um pouquinho lá no livro de Romanos 11, 12. Na verdade, no versículo 11. Diz assim, Romanos 11, 11. Digo, pois, acaso tropeçaram para que caíssem sem nenhum motivo os israelitas? Não. De modo algum, porque por sua queda veio a salvação dos gentios, das nações, provocando-lhes ciúmes. E se a sua queda tornou-se em riqueza do mundo, e o seu abatimento em riqueza dos gentios, como será quando chegar a sua plena restauração? Ou seja, haverá uma restauração para Israel. Haverá uma restauração para Israel. Deus sabe quem é Israel dentro de Israel, do mesmo modo que ele sabe quem é igreja dentro da igreja. Deus sabe. Então, essa primeira visão que o apóstolo Paulo traz é sobre a oliveira. Mas eu quero trazer também uma visão que é a visão da esposa. Eu quero trazer para você agora a visão da esposa. Essa primeira visão foi a visão da oliveira. Porque Deus viu aquela oliveira verde que ele plantou se corromper. Então ele tirou aqueles ramos da oliveira, jogou um fogo para que aqueles ramos caíssem. E aí ele viu uma oliveira silvestre amando a ele, tendo fé
Do mesmo modo que quando aquela mulher cirofenícia teve fé, eu penso que Jesus disse assim, essa mesma fé foi vista em Abraão. Eu vi essa fé em Abraão. E aí ele colocou a oliveira silvestre, que não tinha o direito, que não tinha a oportunidade, porque ele tinha ido somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vamos ver agora a visão da esposa. Abra a Bíblia em Jeremias capítulo 3. A partir do versículo 6, 7 e 8. Então, nos dias, Jeremias 3, 6. Então, nos dias do rei Josias, disse-me o Senhor Jeová, visto o que fez a apóstata Israel, saiu para adorar sobre cada montanha elevada e debaixo de cada árvore frondosa fornicou. Depois de ter feito tudo o que me fez, disse eu. E quando eu vi que além da apostasia, a rebelde Israel também cometeu adultério, então eu a repudiei, dando-lhe sua carta averbada de divórcio, coisa que sua desleal Judá não temeu, senão que também foi e se entregou à fornicação. Ou seja, o pai, Deus no caso, ele se divorcia de Israel. Ele dá-lhe uma carta de divórcio. É o que, Estevão? Isso mesmo que você leu aí. Vamos voltar um pouquinho agora ali. Vamos lá para Isaías, capítulo 50, versículo 1. Isaías 51. Diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, que eu lhe dei quando a repudiei? Diz o Senhor Jeová assim: onde está a carta de divórcio da sua mãe, que eu lhe dei quando a repudiei? A qual dos meus credores fosse vendido, eis que por vossas iniquidades fosse vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Agora abra lá em Isaías 54, versículo 5. Porquanto o teu Criador, Isaías 54, 5. Porquanto o teu Criador é o teu marido, Senhor Jeová dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor Jeová te chamou como uma mulher abandonada e aflita de espírito, e uma mulher casada em sua juventude pode ser rejeitada? Diz o teu Deus: por um instante te abandonei, mas com grande compaixão te recolherei. Ou seja, haverá sim o retorno de Israel.
Do mesmo jeito que Deus abandonou Israel como mulher, ele também terá o retorno. E o que isso tem a ver com a igreja? Porque a Bíblia fala que existe a esposa do filho. E você sabe que você é a esposa do cordeiro. Você sabe que é a esposa do cordeiro. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22, ele fala da relação entre marido e mulher. E ele usa essa mesma semelhança para falar da relação entre Cristo e a igreja. Efésios 5, versículo 22, diz assim: Vós mulheres submetei-vos a vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo, cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, então ele sempre vai fazendo essa relação de esposa de Cristo, esposa de Cristo. Deveis estar sujeitos aos vossos maridos. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Ou seja, é uma relação de amor, de esposa e marido. É uma relação de amor, de marido com esposa. Assim também, versículo 28, cada marido deve amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo, porque o que ama a sua mulher a si mesmo ama. Porque ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes nutre-a, sustenta, assim como também Cristo, o nosso Senhor, faz com sua igreja. Ou seja, existe essa relação contínua entre marido e mulher e Cristo, igreja. Cristo, igreja. Marido, mulher, Cristo, igreja. Então, a esposa do pai, Israel. A esposa do filho, igreja. A esposa do pai, Israel. A esposa do filho, igreja. Por mais herético que isso possa parecer, eu não estou fazendo nenhuma ginástica aqui bíblica para poder explicar isso. Eu estou sendo muito claro, te dando os versículos e te mostrando tudo o que você precisa saber para isso. Você está lendo aí sentado e não existe nada fora de contexto, está tudo contextualizado. Versículo 31. Versículo 31. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E aí ele fala, grande é o mistério, refiro-me, a relação entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque ele precisa sair para estar com o marido. Fala mais nada não. É forte, né? Apocalipse, capítulo 21.
o quê? Eu não tenho mais o que falar. Tem que deixar pai e mãe e uniciais serão uma só carne. Ou seja, Cristo está dizendo que a esposa precisa estar com ele, precisa ser abandonada para estar com ele. Não tem que falar, vocês pensem aí. Apocalipse 21. Versículo 9. Apocalipse 21, 9. Aleluia. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a desposada, a esposa. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a desposada do Cordeiro. E levou-me pelo Espírito a um grande alto monte e mostrou uma grande cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu e de Deus. Quem é que vai estar na Nova Jerusalém? Me diga quem é que vai estar na Nova Jerusalém. Me diga quem é que vai estar na Nova Jerusalém. A Bíblia fala em João 14 que Jesus iria preparar o lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Na festa dos judeus existem os três ritos. A promessa, existe o desposamento, que é quando o marido sai para preparar o lugar. Maria era desposada de José, ainda não estava com José, mas ali havia uma promessa. Do mesmo jeito, a igreja, há uma promessa para o filho, ele está preparando o lugar. Apocalipse capítulo 22. O Espírito, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então existe uma relação entre o Espírito e a esposa. Por quê? Porque o Espírito na esposa gera o vínculo de unidade com o filho. O Espírito na esposa gera o vínculo de unidade com o filho. O que Israel rejeitou, o vínculo da unidade com o Pai. Mas a igreja abraçou ali em Pentecostes. Quando é que Israel rejeitou? Com os profetas. O Espírito vinha por meio dos profetas, trazendo a palavra de reconciliação, trazendo a palavra de direção, trazendo a palavra de destino para o povo de Israel. E o povo de Israel matava os profetas, perseguia os profetas, aniquilava os profetas. Rejeitaram o Espírito. Mas o Espírito veio na festa das primícias, no tempo certo. Vamos ler isso aqui lá em Romanos 9. Vamos ler isso que está lá em Romanos 9. Na primavera. Versículo 6, Romanos 9, 6. Diz assim: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos eles filhos, senão que em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é,
Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, senão os filhos segundo o Espírito da promessa, que são contados verdadeiramente como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por um tempo da vida retornarei a ti, e Sara terá um filho. O filho da promessa de Sara nasceu, que é a igreja. Num tempo, quando Jesus sobe 10 dias, Jesus passou 40 dias na terra. E a Bíblia fala que na festa de Pentecostes nasceu a igreja, os filhos da promessa. Nós somos feitos filhos pela fé. Nós somos a esposa do Cordeiro. E é nesse ponto que eu quero entrar, porque o terceiro ponto é a de filho. Porque nós somos feitos filhos. Os filhos eram o povo de Israel. Primeiro ponto, oliveira. Segundo ponto, esposa. Terceiro ponto, filho. Valeu, Eric. Obrigado aí. Elaine Mendonça, obrigado pelo texto. É esse mesmo aí. Joseli, esse texto mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Falamos da oliveira, falamos da esposa e falamos do filho. Toda essa visão quem traz é o apóstolo Paulo. Se você anotou todos os textos direitinho aí, você vai ver que tudo casa e faz tudo sentido. Diz assim, versículo 22. Mas tu dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. Ai, mas o Senhor disse que Israel é a esposa. Ai, mas o Senhor disse que Israel é a oliveira. O Senhor disse que Israel é o filho. Eu estou confuso. É tudo isso. Ele trata como se fosse filho, ele trata como se fosse uma oliveira que ele cuida, que ele rega, que ele plantou com todo carinho. Ele trata como uma esposa. Mas entendendo agora o que fala como filho. Porque o filho ele nunca amadureceu. O filho Israel nunca cresceu. O filho Israel sempre foi mimado. Ele nunca chegou à maturidade para entender os tempos proféticos que existiam. É tanto filho que um filho, quando está com fome, ele só sabe chorar. 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 Israel, quando tinha uma fome, chorava. Israel, quando tinha um medo, gritava. Israel, quando tinha qualquer coisa, reclamava. Porque era menino. Eles não conheciam o amor de Deus por eles. E os que reconheciam eram mortos. Os que reconheceram eram perseguidos. Porque o menino ele é partidarista. O menino ele assume um ponto em que ele quer contender sempre. Ele sempre vai querer aquilo que é do outro. O menino ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Israel era menino. Era criança e nunca amadureceu. Você vai entender um pouquinho lá na frente o que é que o apóstolo Paulo queria dizer lá em Coríntios 13. Por quê? Porque a maturidade do povo de Israel seria quando eles reconhecessem que Jesus Cristo era o Salvador. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala do amor, ele está falando de uma pessoa. Em 1 Coríntios 13, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que eu cresci, eu sou homem. Por quê? Porque eu entendi que existe o Salvador, chegou a maturidade em mim, o amor é real, o amor é Jesus, o amor é uma pessoa, por isso eu amadureci.
Aquele texto não é lá sem contexto, não, porque ele está falando da maturidade dele. Ele entendeu que o amor é uma pessoa, o amor é alguém. Ali está a maturidade do povo de Israel, reconhecer Cristo. Mas eles não reconheceram, eles rejeitaram Cristo. E que posto Israel assumiu? Israel assumiu um posto de mordomo. Vamos ler lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 diz assim: Mas digo, enquanto o herdeiro é menino, não é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então, qual a posição que Israel assumiu? Qual a posição que Israel assumiu? Se a gente for lembrar lá de Abraão, vamos lá para Abraão. A posição do mordomo Eliezer tinha tudo à disposição dele. Tinha ou não tinha? A live vai cair daqui a 2 minutos. Amém? Então já já a gente volta. Mas enquanto não cai, qual era a posição do mordomo Eliezer? Existia tudo na mão dele. Ele tinha o ouro de Abraão? Tinha. Ele tinha a comida de Abraão? Tinha. Mas ele não podia usufruir de nada daquilo. De Israel é o pacto. De Israel são os patriarcas. De Israel é herança. Mas eles não têm direito a nada. Porque eles são meninos. Então, como meninos, eles não amadureceram. Nós assumimos a posição de filhos no lugar de Israel. E nós temos todo o direito de receber as bênçãos espirituais. Nós temos todo o poder de receber essas bênçãos. A live está acabando, eu vou sair e vou entrar de novo aqui. Entrem comigo. Vamos entrando. Água? Gente, essa tosse é espiritual. Eu tô com ela já. Tá? Você tá aqui. Vamos lá, entrar mais 5 pessoas. Não quero que essas 5 que estavam lá no final percam. Talvez tenham um celular mais lento. Vão entrando aí.
Amém. Então, gente, Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz: mas digo, enquanto o herdeiro é menino, não é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo, senão que está debaixo das mãos de tutores e administradores legais até que o tempo determinado pelo seu pai. Então, existe um tempo que o pai determinou para que Israel permanecesse assim, como um escravo. Como um escravo, Estevão? Sim, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Porque eles são meninos, então eles têm de tudo, mas não podem usufruir nada. Eles, em Romanos capítulo capítulo, não estou achando aqui agora, 9, versículo 4, diz assim, Romanos 9, 4. Que são israelitas, os quais pertencem à adoção, à glória, o pacto, a promulgação da lei, o divino culto e as promessas. Mas eles não podem usufruir de nada disso, porque eles são meninos, eles não amadureceram, a igreja amadureceu. Então a igreja tem o poder da adoção. A igreja recebeu essa adoção. A igreja recebeu essa adoção. Você recebeu a adoção. Então você se tornou filho também. Por quê? Porque o Filho de Deus veio. Quem é esse Filho de Deus? Jesus. O Filho de Deus é Jesus. E então a nação eleita foi substituída pelo Filho eleito. E nos torna co-herdeiros com Cristo, como filiação. Por quê? Porque a eleição da igreja está em Cristo. Então nós nos tornamos filhos por meio de Cristo, porque é na mesma fé, se nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, nos tornamos filhos à semelhança do Filho eleito. E nos tornamos eleitos à semelhança do Filho. Então, a nação eleita foi substituída pelo filho eleito, porque a nação eleita é um filho imaturo, é um menino, mas o Filho de Deus, ele está na estatura do varão perfeito. Ele tem a maturidade, e a igreja assume essa maturidade porque crê nele. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Oh, glória! Aleluia! Amém. Então, gente, era essa palavra que eu tinha para vocês. Amém? Amor, não grite glória e não, porque senão vai acordar menina. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Estou aqui para responder todas as perguntas. Então vamos lá, quem tiver pergunta vai fazendo aí nos comentários. Eu vou selecionar algumas para responder. Eu disse que ia responder todas, mas eu não vou responder todas, porque também não tem como. Vou deixar vocês processar um pouquinho aí. Eu quero perguntas sobre esse assunto. Perguntas sobre esse assunto, sobre esses três povos. Eu quero as perguntas aí que vocês têm.
Qual a relação de Israel e a igreja na eternidade? Se tornarão uma só? Israel e a igreja na eternidade serão dois povos ainda. Só que Israel assumirá a função sacerdotal dentro da casa de Deus. E a igreja fora, no mundo. Amém? Eu vou estar respondendo assim porque eu estou meio desprevenido, não está dando para responder. Depois, quem tiver essas dúvidas pode mandar mensagem no inbox e eu vou estar respondendo de uma maneira melhor. Mas é isso. Sim, por isso que o apóstolo Paulo falou que fazemos ciúmes. Por quê? Porque deles são tudo. De Israel é tudo. É o pacto, é a promulgação da lei, é o culto divino, a adoção, mas nós podemos usufruir, eles não. É por isso que nós provocamos ciúmes nele. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Olha aí, glória a Deus. Como serão julgados os ímpios segundo as obras? Eu não falei sobre nações agora aqui, mas eu posso responder essa pergunta de maneira bem simples. Todos os ímpios não serão julgados segundo as obras. Eles serão julgados mediante a rejeição do Filho. Então, se eles rejeitam o Filho, eles são julgados como os que rejeitam o Filho. Então, eles são condenados. Quem não for salvo não terá julgamento nenhum. Não entendi não, Jéssica. O julgamento das obras é exclusivamente para os salvos. Isso. Porque as obras elas são acompanhadas pela fé. A fé vertical é para com Deus, para a salvação. Mas a nossa fé horizontal ela também é levada em conta. Então a nossa fé horizontal é para com nossos irmãos e são as obras. Então uma fé não anula a outra, as duas caminham juntos. E sim, o julgamento não será... o julgamento é exclusivo para os salvos das obras. Mas a questão de salvação, não queria entrar muito nessa parte de salvação, mas a última pergunta que eu vou responder a respeito de salvação. Para os ímpios será um anunciamento da condenação. Não é que eles vão ser julgados, é uma sentença já explícita, porque eles já foram julgados mediante a rejeição do Filho. Então, se eles foram julgados mediante a rejeição dos filhos, já são condenados. Quando eles vierem, a sentença só será declarada que eles rejeitaram. Amém? A esposa de Israel será salva segundo a carne sem crer em Cristo? Não. Ela crerá em Cristo. Mas aí, quando ela crê em Cristo, ela se tornará adulta. E aí ela será salva.
esse ponto se dará na sua restauração. E a gente leu lá em Romanos 11:11 e 11:12, se eu não me engano, que na sua restauração os mortos ressuscitarão. Ou seja, esse ponto em que ela reconhecer Cristo, lá no final, perto do final da grande tribulação, eles vão alcançar a maturidade e serão salvos. Se Israel tivesse agido com maturidade, não seríamos alcançados? A verdade é que nós lemos lá em Romanos, também no capítulo 11, verso 11. Deixa eu abrir aqui para não ter dúvida. Onze. Acaso tropeçaram para que caíssem sem nenhum propósito os israelitas? De modo algum, porque sua queda veio à salvação dos gentios. Ou seja, houve um propósito na queda. No caso, eles iriam tropeçar, porque o Senhor havia decretado. Se você ler Romanos 9, Lucineide Santos Brito, você vai entender que ali existe uma relação do povo do Egito para manifestar a glória para Israel e a misericórdia para Israel. Agora ele está usando a analogia de que ele está julgando Israel para manifestar a misericórdia e a glória para a igreja. Afonso, eu respondi sim à pergunta de Jean. Ele quer a resposta. Se Israel vai ser salvo sem crer em Cristo. Se algum israelita hoje se declara ao Senhor, ela sobe com a igreja ou ela vai ficar com Israel? Ela sobe com a igreja, porque ele se tornará igreja. O tempo oportuno da salvação para a igreja se chama a graça. E a graça se findará no início da grande tribulação, onde Deus tratará com o povo de Israel que rejeitou o Filho. Amém? Isso aí, Michel. Boa pergunta. Posso pegar mais uma pergunta? Não, Vitor. Cris, a sua pergunta. Quem não crer em Deus, mesmo conhecendo os seus mandamentos e sabendo que ele existe, está cometendo blasfêmia? A verdade é que crer em Deus... Deixa eu ler de novo a pergunta. Quem não crê em Deus, mesmo conhecendo os seus mandamentos, sabendo que ele existe, está cometendo a blasfêmia? A verdade é que se você não crê em Deus, você já está condenado. O homem ele precisa crer em Deus. Então, a blasfêmia em si é um detalhe. A tribulação é para Israel. Isso mesmo. É a próxima etapa. É a próxima aula. A tribulação para Israel. É onde nós vamos entrar nos textos de Daniel, falando das 70 semanas. Porque ele fala lá em Daniel 9 que as 70 semanas é para o povo de Israel. Justamente isso, meu amor. Cris, Israel conhece os mandamentos, mas não crê em Cristo. Amém? Oh, glória, essa coceira na garganta. Mais alguma pergunta?
Mais alguma pergunta? A próxima aula é segunda-feira. Eu vou jogar uma enquetezinha. Se você tiver pergunta, pode escrevendo aí, tá? Eu vou jogar uma enquetezinha para perguntar para vocês se vocês querem que seja mais cedo. Porque eu consegui um horário às 19 horas na segunda para fazer. Sendo que aí vai ter que ser só 1 hora. Eu acho que é pouco tempo. 1 hora, a gente já está aqui quase 1 hora e meia. Então, só a segunda. Não dá para ser mais uma... Como é que eu vou fazer 2 aulas na semana? Sei não, vou ver. Qualquer coisa, logo eu aviso. Garrafada é bolo, Sinead. Amém, gente? Tá bom. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Foi um tempo muito bom e precioso. A próxima live chama mais uma pessoa para estar junto com a gente. Eu estou vendo a possibilidade sim de fazer no YouTube também, que algumas pessoas disseram para mim que queriam assistir no YouTube porque não tem Instagram e para ele era melhor assistir no YouTube. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Jeff de Moreira. Quando aceitamos a Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida. Se nós desviamos e pecamos, é apagado. A verdade é que todo nome é escrito no livro da vida, mas a salvação ela é no ato da morte. Então você é riscado do livro. Então não é durante a vida, é na morte. Então não há como saber, não há como dizer que alguém foi salvo ou que o nome está escrito ou não no livro da vida. Se a salvação não é em vida, é na morte. Então não é tipo assim, vou escrever e vou apagar, vou escrever e vou apagar. Amém? Gente, eu não vou responder mais nada sobre soterologia. É escatologia, fim dos tempos. Tipo assim, a gente vai voar? Não, tô brincando. Amém, gente? Vou estar encerrando aqui, eu preciso sair agora, mas eu quero dizer que provavelmente a gente vai estar organizando essa questão do YouTube e também do horário. Eu vou estar divulgando aí, então estejam atentos. Tá bom, Adson? Deus abençoe vocês, um beijão. Boa noite, vou deixar a live salva aqui, a outra já está salva nos stories e você pode acompanhar depois. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço, um beijo, valeu!